Boa tarde! Tudo bom, galerinha do quinto ano? Presentes no chat, marquem já a presença de vocês, famílias, professores. É muito gratificante ter a companhia de vocês. Eu sou a professora Regiane, desejo-lhes uma excelente tarde e boas-vindas para a nossa aula de língua portuguesa para o quinto ano. Ah lá, o pessoal já colocando no chat o oi, o presente, estou de volta, cheguei, vocês são ótimos. Pessoal, duas coisas importantes, material de vocês, ok? Já se organiza, aquele material de sempre, data no alto da página. Hoje é dia 10 de setembro de 2020 e o título da nossa aula é Qual é o assunto? Interessante isso de título, hein? Qual é o assunto? A gente vai se aprofundar nele já já. Mas, enquanto vocês se organizam, logicamente, eu falo com os nossos amados mestres, professores, famílias, né? Que também acabam sendo professores nesse momento. Muito obrigada pela companhia de todos os dias, pela colaboração que vocês têm feito, porque estamos todos aqui em prol de quem? Da nossa galerinha do quinto ano. Então, vamos para a habilidade de hoje? A habilidade EF35LP03, identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto, tema, demonstrando compreensão global. E aí, virando para vocês, estou vendo um povo com inúmeras mensagens ali no chat, e pede para dar beijo, me nota, uma pena que eu não vi o nome de quem, mas eu noto vocês, gente, é que é rápido mesmo. Olha só. Antes do assunto da aula propriamente dito, eu vou mandar os super beijos, recadinhos da semana do pessoal que manda mensagem completa. Gente, além da demora, às vezes que acontece para eu poder responder, quando vocês mandam ou pedem pedido ou mandam atividade para mim, vou fazer uma observação. Coloca o nome de vocês, coloque a série de vocês, porque às vezes vocês não colocam a série, e aí eu não sei se eu falo no quarto ou no quinto. Ou não coloca o nome da escola ou o nome da cidade. Quando está completinho isso, aí aparece aqui. Combinado? Então vamos lá. O super beijo de hoje vai para a aluna Palominha, que é da escola Henriqueta Costa Porto, de São José dos Campos. Ela pede para mandar um alô para toda a galerinha do quinto ano dela. Alô para todos. O nosso aluno Thomas. Super beijo para você, Thomas, do quinto ano A, da escola Melvin Jones. O Thomas tem um destaque, que ele manda todas as tarefas diárias. Thomas, parabéns. Estão lindas. A aluna Isabelle e a sua galerinha do quinto ano da escola Maria Alice Mesquita Criciúma, de Carapicuíba. Muito legal também, adorei as tarefas que você mandou. Gente, olha... Tem um... Ah, bonitinho, eu já varei aqui. Ai, prof, fala da minha escola. Manda que aparece. Com os dados que eu falei, não pode esquecer. Combinadíssimo? É o seguinte, pessoal, eu disse que o título da nossa aula é Qual é o assunto? E aí, pergunto para vocês, o que vocês acham que isso significa? Quando nós dizemos qual é o assunto? E lembrando que eu já falei... Deixa eu só... Mas só um detalhinho que eu queria acrescentar, eu esqueci desse detalhe. Olha só, lembrando que na habilidade já apareceu do que se trata. Se o título é Qual é o assunto, o que nós veremos na aula de hoje? Ó, já estou vendo aqui, sobre o assunto do tema, óbvio. Vou melhorar essa pergunta então, todo mundo colocando assunto de alguma coisa, tá? Deixa eu melhorar a pergunta. Nós vimos já, né, sobre linguagem formal, a gente tem língua portuguesa, a gente estuda todas as regras básicas. Qual é o nome que damos para essa parte específica do estudo do texto? Quando a gente fala em assunto do texto, nós tratamos do quê? Deixa eu ver, eu quero a palavra específica. Anderson, tema. Jéssica, tema. Olha como vocês sabem. Ótimo. Exatamente. Arthur, Heloísa, Lucas, Sara, tema. Ótimo. Agora, pergunta de sempre. Como essa aula não é novidade, eu quero que vocês resgatem lá na memória de vocês. Quem aprende não esquece. Agora
tema e título são iguais ou diferentes? Igual ou diferente? Ó, Renata colocou que são diferentes. Vitor, diferentes. Diferentes. Jéssica, Gabriel, Heitor, diferentes. Ótimo. Vocês falaram que é tema? Falaram que tema e título são diferentes. Mas, de novo, o que é então o título? Presta atenção a diferença. O que é o título? A Yasmin colocou que é o nome. Nome do quê? Ó, cuidado. Luísa, Lauren colocou que é o nome da história. Melissa, boa, nome da história. Perfeito. Nós sabemos, então, dentro da seguinte proposição, assim. Tema versus título, diferente. Por quê? O tema é a ideia central do texto, ou seja, o assunto desenvolvido na história até o seu desfecho. Enquanto que o título é o nome do texto, da história. E aí, nós temos a diferença entre os dois assuntos. Não, Gustavo, essa aula não é repetida, é um aprofundamento. Nós vimos isso no comecinho, né, do mês de agosto, só que sempre as habilidades elas voltam em conjuntos, porque a gente precisa fazer um aprimoramento, né, um aprofundamento do assunto. E assim, testar que vocês estão aprendendo de verdade, né, galerinha? Poxa, vamos lá, continuando. Aqui, leitura compartilhada, esse é o assunto que nós começaremos agora, eu quero que vocês acompanhem. Aqualtune. Aqualtune foi a filha do rei do Congo. Seu país foi invadido no século XVI por um grupo de pessoas que pretendiam se apropriar das suas terras e riquezas. Aqualtune liderou um grupo de homens e de mulheres guerreiros contra os invasores, mas seu povo foi derrotado e teve de se render. Ela foi presa, enviada para o Recife, no Brasil, em 1597. Aqualtune foi vendida como escrava reprodutora para uma fazenda na região de Porto Calvo. Nessa região, soube do Quilombo dos Palmares e, depois de um tempo, comandou uma fuga para ele. Ela se tornou a líder da aldeia. Foi mãe de filhos que se tornaram guerreiros, como Gangazumba, Gangazona e Sabina, que foi mãe de Zumbi, um dos mais importantes líderes do Quilombo dos Palmares. Portanto, Aqualtune era avó de Zumbi dos Palmares. De acordo com alguns historiadores, informações como esta não podem ser confirmadas devido à falta de registros. Ela desapareceu sem ter registros concretos em 1677, após o ataque realizado na região em que morava. Aqualtune foi uma grande guerreira e representa um símbolo de liderança e de luta contra o sistema escravocrata. E aí, pessoal, conheciam já essa história, esse texto? Eu não vou falar o gênero, senão já vou começar a dar pista da atividade. Ah, falou que não. Um monte de gente falou, não conheci, não. Ah, eu vi um sim, a Melissa colocou um sim, que conhecia essa história, que interessante. Galera, quando a gente fala desse caso, neste texto aqui, principalmente falando da Aqualtune, nós estamos falando de uma questão muito importante. Isso até se mistura com a questão da aula de história, até da semana passada. Esqueci que essa semana não teve segunda-feira, né? Dá uma olhada aqui. Ah, não, nessa mesma tela, desculpe. Nesse segundo parágrafo, a gente tem aqui, ó, ela desapareceu, olha que triste. Ela desapareceu, no caso, a Aqualtune, né, que eu estou... Ai, sumiu meu negocinho. Ah, tá, vai abrir, eu apertei junto. Agora, vamos ver. Ela desapareceu sem ter registros concretos. E aqui no final, ó, as informações, né, ó, informações como esta não podem ser confirmadas devido à falta de registros. Como é importante se registrar tudo o que acontece na história, hein? Para não. Olha aqui, a Isabela colocou, a avó do Zumbi dos Palmares desapareceu. Na verdade, como não se tem registro, a gente coloca aqui a questão de
vamos dizer, desapareceu, porque não se sabe a data exata, ou que morreu, né, o que aconteceu com ela, né, devido ao ataque no lugar, né, lá no Quilombo dos Palmares, que na verdade, nela, no caso dela, como ela era uma princesa, veio do Congo, ela era chamada até Reino dos Palmares. Por quê? Ela conseguia liderar muito bem, né, em favor de todos os que estavam ali com ela. Olha, gente, muito bacana. Eu achei legal, o Nicolas colocou que é importante essa história, que é pouco falada. É verdade. A gente tem que se inteirar de tudo, daí registrar tudo que faz parte da nossa construção de Brasil e da nossa identidade como brasileiros, tá certíssimo. Só que estamos falando do que mesmo? De tema. Estamos falando sobre assunto central. Aqui nós vamos levantar mais algumas questões sobre este. Primeiro, vou levantar a imagem que vocês têm na tela. Gente, não é a Aqualtune exatamente. Tá? O que acontece? Como a gente não tem registro, vamos falar assim, não tem registro, aparece uma foto. Essa é uma representação, tá? Em forma de pintura, de pessoas que estudaram, tá? Na época, na Bahia, estudaram a referência sobre a vida da Aqualtune e resolveram criar uma imagem como que simbolizando a existência dela, tá? Só para vocês saberem que é uma representação. E já que nós estamos falando da vida da Aqualtune, ó, pista para o gênero. Tratamos agora de uma leitura sobre a vida de uma pessoa. Vocês lembram o nome desse gênero textual? Nós já vimos. Um gênero que trata... Ó, o Almir colocou que é o gênero da vida. Mas como? Lucas, biografia, Larissa, já começou. Gabriele, Laila, isso, muito bem. Olha aqui. É uma biografia, ou seja, trata-se da história da vida de alguém. Exatamente. Perfeito. Mais um pouquinho. Opa, peraí. Antes de eu voltar nesse texto, deixa eu deixar a imagem aqui. Tem uma observação. Não esqueçam que nós vamos resgatar essas atividades sempre, como eu disse, né, no final da aula. Então, não esqueçam de registrar, tá certo? Registro sempre. Então, agora sim. Só que eu voltei demais, né? Vamos para a segunda leitura. Aqui. Leitura compartilhada em férias. Monteiro Lobato. Quando naquela tarde Pedrinho voltou da escola e disse à dona Tonica que as férias iam começar dali a uma semana, a boa senhora perguntou: "E onde quer passar as férias deste ano, meu filho?" O menino riu-se. "Que pergunta, mamãe? Pois onde mais senão no sítio de vovó?" Pedrinho não podia compreender férias passadas em outro lugar que não fosse no sítio do Pica-Pau Amarelo, em companhia de Narizinho, do Marquês de Rabicó, do Visconde de Sabugosa e da Emília. E tinha de ser assim mesmo, porque Dona Benta era a melhor das vovós, Narizinho, a mais galante das primas, Emília, a mais maluquinha de todas as bonecas, o Marquês de Rabicó, o mais rabicó de todos os marqueses, e o Visconde de Sabugosa, o mais cômodo de todos os viscondes. E havia ainda tia Anastácia, a melhor quituteira desde e de todos os mundos que existem. Quem comia uma vez os seus bolinhos de polvilho não podia nem sequer sentir o cheiro de bolos feitos por outras cozinheiras. Pedrinho tinha recebido carta de sua prima dizendo: "Nosso grupo vai este ano completar 1,5 séculos de idade e é preciso que você não deixe de vir pelas férias, a fim de comemorarmos o grande acontecimento." Este 1,5 séculos de idade era contado assim: Dona Benta, 64 anos, tia Anastácia, 66, Narizinho, 8, Pedrinho, 9, Emília, o Marquês e o Visconde, 1 cada um. Ora, 64 mais 66, mais 8, mais 9, mais 1, mais 1, mais 1, fazem 150 anos, ou seja, 1,5 séculos. Logo que recebeu essa carta, Pedrinho fez a conta num papel para ver se a pilhava em erro, mas não pilhou.
É uma danada aquela narizinho, disse ele. Não há meio de errar em contas. E aqui nós temos uma representação. Gente, a primeira imagem, que hoje é um museu, é realmente, tá, o sítio do Pica-Pau Amarelo, a casa, né, do sítio, ou seja, o sítio que existiu e que inspirou todas as histórias. E o autor, Monteiro Lobato. E eu quero perguntar para vocês, antes de falar do texto, vocês conhecem histórias de Monteiro Lobato ou do sítio do Pica-Pau Amarelo? Ó, será que vocês conseguem dar algum exemplo disso? Ó, tem gente falando que já conhece a história da Emília, várias histórias da Emília. Ah, gostei. Ó, só da Emília tem as histórias do Saci. Olha que bonitinho, o Pedro colocou assim, traquinagens de narizinho, são histórias. Muito bom. Gostei, o pessoal falou que conhece bastante. Mais exemplos, Emília no País da Matemática, boa, Gustavo, gostei. Maria Clara colocou o mesmo exemplo, boa. Tem gente que falou que assistia na época que passava na televisão, né, algumas coisas do sítio do Pica-Pau Amarelo. Muito bem. Agora, aqui, desse texto aqui em especial, ele é uma parte, ele é um recorte, né, de todo o conjunto de histórias relacionadas ao sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso é uma parte. No nosso texto aqui, está tratando do quê? Vamos conversar livremente, quero ver sobre o texto. No texto, a Camille colocou que é sobre as férias do Pedrinho, boa. O que mais que está tratando? Ó, o Pedro José e a Tainara colocou que é sobre a... Todo mundo está colocando sobre as férias do Pedrinho. Sim, que o Pedrinho não passa férias longe do sítio. Falou das coisas boas do sítio, Emanuela, boa. Isso tudo, nossa, gente, fantástico, tudo a ver. Mas, essa contagem de história, eu quero saber que gênero agora nós acabamos de ler. Qual é o tipo de texto? O primeiro foi biografia. E esse aqui? Esse aqui nós acabamos de ler. Vocês conseguem identificar o gênero textual? Ó, quero ver o gênero. Conto. Ó, Luiz Carlos. Aí começou. Larissa, Kaique, conto. Maria Sofia, muito bom, muito bom. Olha cá. Conto. Uma narrativa curta que apresenta apenas um conflito. Ou seja, um conflito é um detalhe, né, a ser resolvido na história. Isso é um conto curto. Beleza. Ó, galerinha, vocês são sempre demais. Né? Não tenho mais palavras para elogiá-los. Continuem assim, hein? Acabamos de ler um conto. Agora, ainda sobre. Nós vamos misturar as atividades agora. Misturar os dois textos na cabeça para responder o seguinte. Acompanhe. Número 1. Qual é o tema do texto Aqualtune? Justifique sua resposta. Primeiro, eu quero que vocês me digam, escrevam no chat, o tema. Então, lembrando que quando a gente fala de assunto, eu preciso de toda a explicação. Tema não é gênero, cuidado. Biografia é o gênero, é o tipo de texto. Tema é o assunto. Aí começou, Maria Rita, sobre a vida da Aqualtune, Yara colocou a vida de guerreira da Aqualtune. Vamos completar mais, ó, guerreira, a vida, ó, sobre as vitórias da Aqualtune, sobre a Aqualtune ser vó do Zumbi dos Palmares, Daniel. Gente, perfeito, vou colocar todas essas ideias numa resposta. Então, vamos organizar, ainda falta a segunda parte para vocês pensarem, hein? Para justificar o porquê que vocês disseram tudo isso. Então, vamos lá. Vou colocar uma resposta um pouco grandinha. Colocar todos os detalhes para um tema digno de 5º ano. Então, vamos lá. A vida... Opa, tem que errar uma letrinha, senão não tem graça. A vida da princesa
Aqualtune. Gente, esse que eu coloquei aqui não tá correto. Vou fazer como continuação. Olha só todos os detalhes do assunto. Eu vou ler até onde eu parei, ó. A vida da princesa e guerreira Aqualtune, do Congo, que foi trazida ao Brasil como escrava, e tornou-se líder do Quilombo dos Palmares. Muito bom. Acho que eu consegui reunir pelo menos... a Isabelle colocou, perguntou se eu não ia colocar que ela foi derrotada lá, por isso ela foi trazido. O Gabriel colocou que ela era uma escrava reprodutora. Gente, aí são já detalhes. Tomem cuidado quando a gente falar de tema. Então, nós fechamos o assunto, aquela pequena trajetória que a gente consegue definir, né, devido à leitura global. Não precisa ser tantos detalhes. Quem bater o olho nesse tema, né, já saberá do que se trata o nosso texto, que esse é o objetivo, é o texto lido, no caso. Agora, tá bom, todo mundo tá, agora faltou essa parte aqui, justifique suas respostas. Por que é fácil de localizar esse tema? Porque se fala... a Natália... Gente, vocês se antecipam bem. A Natália já tinha colocado, subiu rapidinho. Que é fácil, né, justificar. Por quê? É fácil identificar, porque é simplesmente a biografia, a vida dela. Muito bom, muito bom. Olha, parabéns. Gente, vocês são demais. Vamos para mais uma questão. Eu não vou escrever a justificativa, tá? Vou fazer o registro. Isso aqui é para a gente fazer a dialogação mesmo. Vamos para mais um. Aqui, segunda. No texto Em Férias, qual é o tema? Explique como chegou a essa conclusão. Eu quero saber agora o tema do nosso texto Em Férias, do Monteiro Lobato. Que assunto? A Mirella já colocou das férias do Pedrinho. Ó, gente, eu vou colocar. A Lorena colocou férias do Pedrinho e do aniversário de 1 século e meio do pessoal. Gostei da questão do pessoal. Então vamos. Vocês já fecharam. É isso mesmo. Então vamos lá. Vou até dar uma. Ó, o tema. Então vamos lá. Trata-se das férias. Aonde foi as férias do Pedrinho, gente? Vocês colocaram, mas a gente precisa colocar um nome aqui, né, para ficar o tema completo. Trata-se das férias de Pedrinho, onde? Nossa, eu coloquei Pedrinhos. Só tem um Pedrinho, não tem dois. O ruim é que esse negócio de eu escrever junto, apaga tudo. E aí, gente, estou esperando aparecer. Já foi. A Sítio do Pica-Pau Amarelo. Valeu, Gabriel. Das férias de Pedrinho. No sítio do Pica-Pau Amarelo e eu ia colocar Niver. Eita, esse último minutinho. Olha só. E o aniversário de 1 século e meio de toda a turma. Não coloquei pessoal, mas toda a turma, conforme a citação no texto. Perfeito, gente.
A gente encerra aqui, que já estourei o tempo com vocês, da última questão certinha. Esse é o assunto para vocês se prepararem quando possível. Fica a dica para vocês, a gente continua na próxima e telinha de participação de vocês como sempre, tá certo? Gente, muito obrigada mesmo e a gente continua amanhã mais um pouquinho. Tchau, tchau! Olá! Boa tarde, turma do 5º ano. Que aula legal do Monteiro Lobato, hein? Eu estava ali assistindo nos bastidores. Amei essa aula. Como é que vocês estão? Renato, Isabela, Promaria, Eduardo, Melissa. Oi para todo mundo do 5º ano. Eu sou a professora Paula Pinheiro e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de geografia. Agradeço, né? Todo mundo agradece muito a participação sua, aluno, na nossa aula virtual, aos professores que também participam aqui no chat e eu vou pedir para vocês participarem com sabedoria, hein? Aqui você tem que fazer de conta. Sabe o fazer de conta, o imaginário? Imagina que você está na sua sala e quem está aqui é o seu professor ou a sua professora, porque nós estamos representando ele para você, sabia? Então nós temos que ter o mesmo foco, a mesma atenção. Vamos ler a habilidade de hoje, que trata de um assunto muito importante. Nós conversamos bastante semana passada e hoje nós vamos ter uma complementação que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Vamos lá? Olha lá, Geografia 5º ano. A nossa habilidade é a EF 05 GE10. Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos, esgotos, efluentes industriais, marés negras, entre outras, a partir do seu lugar de vivência. Observe aí que a professora destacou formas de poluição dos oceanos e marés negras. Por que eu fiz esse destaque? Porque são esses os temas da nossa aula, que chama Maré Negra. Pois é, olha que nome interessante, Marés Negras. Quando eu recebi essa aula, eu falei, o que é maré negra? E fui atrás para trazer essa informação, para a informação de vocês. Vocês não têm ideia, eu trouxe uma convidada especial que vai conversar sobre isso. Fica aí. Olha só, o que você entende sobre qualidade ambiental? Qualidade ambiental. Eu vou colocar uma imagem e eu quero que você observe bem essa imagem. O que tem nessa imagem? Coloca no chat para mim, estou esperando. Ninguém vai namorar agora no chat, gente. Hello, aula, vamos lá. O que nós temos aqui? Muito lixo, sacola, poluição. E esse lixo está em que lugar? Muita poluição, né, Samuel, Bárbara? Olha que lindos. Poluição no rio. Pois é, esgoto no rio. Isso mesmo. Você tem perto da sua casa ou perto da escola uma situação dessa? Onde você mora, você vê essa situação perto de algum rio? Porque assim, geralmente os rios, eles fazem os contornos dos municípios, né? Então, dependendo do lugar que você mora, você tem rio próximo. É assim? Ó, o Daniel falou que sim, a Júlia falou que sim, o Vinícius falou que sim, muita gente colocou mais ou menos. Pois é, isso aqui hoje é uma realidade muito grande na nossa vida, que não pode acontecer. E isso aqui? Olha para essa imagem, o que vocês estão vendo? É uma imagem do que aqui? Vamos lá.
É uma imagem de quê? Aqui tem lixo? Poluição do quê? Da indústria. Muito bem, Ingrid. Indústria é o esgoto de uma fábrica. E ela está jogando o esgoto ou os poluentes da indústria no rio. Pode ser numa represa também. Veja só, a indústria de São Paulo é muito grande. E essa questão de jogar o esgoto, né, os dejetos da indústria nos rios, traz muita poluição. Nós temos aí o nosso rio Tietê, na cidade de São Paulo, que é muito poluído, muito poluído. Mas lá na nascente dele, lá no comecinho, não é assim. Por que ele vai vindo bem limpinho e conforme vai chegando na cidade, essa questão da indústria de colocar a sujeira para ir para o rio, ela vai acumulando. Aquela primeira imagem que nós vimos é um pedaço desse mesmo rio, onde as pessoas também vão jogando lixo na rua, chove, enche, esse lixo vai para o rio e faz com que o rio transborde. Então, nós temos, população, que joga o lixo em lugar errado. Não é que nós não temos que fazer só o lixo, só que nós temos lugares corretos para jogar o lixo. Tem o dia certo que o caminhão passa na sua rua para recolher o lixo. E às vezes a pessoa simplesmente vai e joga no rio. Tem pessoas que fazem isso, pega o saquinho e joga no rio. Agora, responde para mim aqui no chat se você tem alguma indústria que você já viu com essa situação aqui, ó. Isso acontece muito também na praia. Sabe quando você vai na praia, que às vezes aparece no meio da areia, um córrego assim, que é da sujeira do esgoto? Na praia acontece muito isso. Ó, o João tá falando que nunca viu. O Vitor falou que já viu, o Robson falou que já viu, a Sara, muito bem. Pois é, isso é comum, não deveria ser comum. Este é o problema, não deveria ser comum. Quando a gente vê uma situação dessa, nós precisamos denunciar, porque não pode, nós estamos poluindo os nossos rios. E a água desse rio, que tem que estar tratada para poder chegar na nossa casa, fica pior a cada dia. Pois é, nós temos um grande índice de poluição nos nossos rios por conta disso. Esse rio que também está poluído, ele vai no seu percurso, porque o rio tem um percurso, né? E ele vai até chegar também em alguma parte do mar. Então, nós temos o problema da sujeira da cidade, da indústria, do lixo que deságua no rio e que chega no mar. Se não bastasse isso, ainda temos outros tipos de poluições no mar. Pois é, muito sério isso. E aí, nós temos uma situação aqui. Olha para essa imagem. Quem consegue identificar para mim essa imagem no chat? Vamos ver. Eu estou atenta para ver quem é que faz rapidinho. O que será isso aqui? Quem consegue identificar isso daqui? Petróleo, Emanuel, muito bem, Emanuel. Óleo, Rafael, isso mesmo. Onde esse petróleo está? É um petróleo seco, isso. Mas onde está isso aqui? Quem consegue identificar onde está isso aqui? Na areia. Rodrigo, muito bem, na praia, professora, isso mesmo. Essa mancha de óleo está na areia. Veja, ela está petrificada, né, praticamente em cima e a areia está embaixo. Não tem ali uma oxigenação, não acontece ali. A gente tem que cavucar para poder ver a areia. Agora, por que isso acontece? O que gera isso? Como é que esse óleo chegou na areia? Como é que faz? A culpa é da gente? A culpa é nossa? Minha e sua? É minha e sua? Porque tem isso, né? É minha e sua? Como é que esse óleo chegou lá? Pois é,
vou convidar uma engenheira ambiental chamada Amanda Nunes. Eu conheci essa engenheira e achei muito legal trazê-la aqui. Sabe por quê? Quando você fala assim, um engenheiro ambiental, você pensa sempre em gente mais velha. E ela é uma menina, uma mocinha que está se formando e sempre quis ser engenheira. Até eu coloquei essa semana um texto para ela, a menina que queria ser engenheira, em homenagem, porque eu achei muito fofinha ela. E ela veio participar com a gente. Sabe para quê? Para responder o que é maré negra. Você sabe o que é maré negra? Não? Pois ela veio aqui, nos responder. Vamos chamar ela? A Amanda Nunes, engenheira ambiental da USP, participando da sua aula aqui no Centro de Mídias. Amanda, por gentileza, responde pra gente, o que é maré negra? Bom dia, professora Paula e pessoal de casa. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre maré negra. Bom, primeiramente, o que é isso, né? Chamamos de maré negra o derramamento de petróleo no oceano. Por quê? Bom, petróleo, ele é um óleo que tem uma cor preta, ele não se dissolve na água, ou seja, ele forma uma massa única e por ser menos denso que a água do oceano, ele fica na superfície, se espalha muito rapidamente, formando enormes manchas pretas que visivelmente ficam parecendo como se a maré estivesse toda negra. Que interessante! Você sabia disso? Que a maré negra é isso daí? Eu não sabia e eu aprendi com ela. Agora, a nossa questão é o seguinte: para essa maré acontecer, alguém fez isso. E o que acontece com a gente em relação a isso? Quais são os impactos da maré negra no ambiente? Quem me responde no chat? Ela é linda, é mesmo, ela é linda, olha lá. O povo tá achando ela linda. Vamos lá, o que você fala aí no meu chat para dizer quais são os impactos da maré negra no ambiente? Você acha que tem impacto? Você acha? Você acha que dá algum problema esse óleo todo ali no mar, como ela falou? Vamos perguntar para ela? Vamos? Amanda, responde para a gente. Quais são os impactos da maré negra no ambiente? Bom, professora Paula, os impactos da maré negra são muitos, porque é uma coisa que interfere na dinâmica de todo o ecossistema. Mas vamos conversar aqui de alguns. Bom, primeiro, a mancha negra que fica na superfície do oceano, como a gente conversou, ela impede a passagem de raios solares para o oceano, ou seja, impede a passagem de luz. E aí, os processos de fotossíntese que acontecem por plantas e micro-organismos aquáticos, marinhos, eles são interrompidos, não tem a produção de oxigênio. Também a troca gasosa entre a atmosfera e o oceano, ela fica super comprometida e o oxigênio não é levado para os animais marinhos, que acabam morrendo por asfixia, ou seja, falta de oxigênio. Bom, as aves também são particularmente afetadas pela maré negra, porque quando elas vão capturar o alimento na superfície do oceano, como elas estão acostumadas, o óleo adere nas penas delas, o que as impede de voar. E uma coisa particular também é que ele remove uma proteção natural que as aves têm de regulação térmica, ou seja, não tem mais regulação térmica para as aves quando o óleo está aderido às penas delas. Se está muito frio, elas ficam com hipotermia. Se está muito quente, elas superaquecem. Isso leva à morte dessas aves. E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, que é super importante porque atinge a gente, o petróleo ele é feito de hidrocarbonetos. E hidrocarbonetos são solúveis em gordura, ou seja, eles se fixam em gordura corpórea, em material adiposo, tanto dos animais que estão no oceano, como os peixes. Os hidrocarbonetos vão se fixar nas gorduras desses animais, nos peixes, quanto no nosso corpo. Quando a gente vai consumir peixes ou se a gente entra em contato com esse óleo, os hidrocarbonetos eles ficam armazenados no nosso tecido adiposo, que é a nossa gordura corporal,
E a longo prazo, isso é carcinogênico, pode levar à formação de câncer. Nossa, olha quanta coisa! Eu tô amando a participação do chat, porque estão colocando que acharam a engenheira linda, que a informação é muito interessante, que tudo tá muito legal, que a aula tá boa. Mas passou um comentário que eu não posso deixar de comentar. Olha só, colocaram assim, e eu entendo, tá? Ai, que imagens fortes. A tartaruguinha na mão ali, né? Os pássaros cheios de olhos, realmente são imagens fortes, mas que fazem parte da nossa vida. Aquilo ali é real, né? É real. E nós precisamos, desde pequenos, porque alunos, presta atenção aqui numa coisa. Lá na frente, quando você tiver maior, formado, é você que vai resolver isso, sabia? É. Olha essa engenheira ambiental. Ela é uma menina, mas ela foi uma criança como você. E por ver as coisas que aconteciam no ambiente, ela colocou desde pequena que ela queria ser engenheira ambiental para fazer a diferença. E ela já está fazendo. Olha ela aqui no Centro de Mídias com a gente, ensinando tudo isso para nós. Amanhã, daqui uns 10 anos, vai ser você, hein? Quero só ver. Agora, tem outras coisas, porque eu perguntei muita coisa para a Amanda. Eu amei. Você viu que voz fininha, calma que ela tem? A gente aprende muito com a Amanda. E ela tem que aqui responder outra coisa. Amanda, já tivemos esses problemas de maré negra em São Paulo ou aqui no Brasil? Vamos ver a resposta da Amanda? Vamos lá? Ó, ela está chegando. Sim, professora, ano passado a gente teve um caso muito sério de vazamento de óleo na costa brasileira e, bom, teve dimensões assim enormes. Foi considerado um dos maiores desastres ambientais no Brasil. Atingiu mais de 1000 pontos da costa brasileira e no total teve uma extensão de 3,4 mil quilômetros. Eu trouxe um mapa para ilustrar a dimensão do nosso problema. O derramamento de óleo atingiu pontos desde o Rio de Janeiro até Maranhão. Então, por toda essa extensão, foi identificado o óleo do vazamento. Ele quase atingiu São Paulo, estamos um pouco abaixo, poderia ter atingido. Ou seja, um vazamento de óleo, um derramamento de óleo, ele pode atingir locais muito distantes de onde foi o foco do problema, de onde se iniciou o problema. Nossa, olha, se tivesse mais um pouquinho, tinha chegado aqui. Vocês assistiram na televisão? Viram alguma reportagem? Coloca aqui no chat para mim, se vocês acompanharam essa questão. Eu lembro muito bem, Lucas, foi muito, né, Samuel, Iago, Larissa, informações importantes, com certeza. Nós estamos aqui para trazer a melhor informação e a melhor aula. É muito importante isso, porque às vezes a gente está falando aqui de um derramamento de óleo muito grande, mas você sabia que aqueles barcos pequenininhos que ficam lá na praia, os pescadores, muito daqueles barquinhos também vazam óleo. A proporção, um barco pequenininho e um barco grande. Nem se compara, mas não deixa de vazar óleo. E esse óleo também prejudica aquele peixe que o pescador foi lá, jogou a rede, pescou, e o papai e a mamãe foram lá na praia e compraram para a gente comer. Pois é. Agora eu quero a última pergunta. Vamos fazer uma última pergunta para a Amanda, porque a Amanda é muito ocupada. E ela veio aqui falar isso rapidinho para a gente. E eu preparei a seguinte pergunta para ela. Olha só. Quais são os impactos, esses impactos que nós temos, que ela foi falando aí, eles de alguma forma chegam na nossa casa, Amanda? Ou eles chegam e a gente nem percebe? Fala pra gente aí, Amanda. Sim, existe a possibilidade da gente ser atingido pela maré negra nas nossas casas, estando longe do litoral,
Por exemplo, como a gente já conversou, o petróleo é feito de hidrocarbonetos que ficam armazenados, fixados no tecido adiposo dos animais, ou seja, na nossa gordura corporal. O mesmo vale para os peixes. Então, se a nossa alimentação contém peixes que foram contaminados, expostos ao vazamento de óleo, a gente pode estar levando toxina desses peixes para dentro do nosso organismo. Mas tem uma série de medidas para evitar que isso aconteça. Por exemplo, o governo impede a pesca nos locais que foram atingidos pelo vazamento de óleo, e essa pesca só volta a funcionar no momento em que as coisas já estão mais seguras, em que o risco de contaminação para a gente já é baixo. Mas a gente precisa ficar muito atento para ver se esse período de pausa da pesca foi suficiente, e quem pode ajudar muito a gente nisso são os cientistas e pesquisadores especificamente desse tema. Então a gente tem que ficar muito atento para o que eles falam e comentam sobre isso, se a pesca já está segura para a gente se alimentar ou ainda não. Professora Paula, muito obrigada pelo espaço aqui, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem, e se puderem, fiquem em casa. Tchau! Tchau, Amanda! Dá tchau pra Amanda! Não foi demais essa participação, gente? Olha que demais essas informações. Veja bem, crianças, eu vi aqui no chat algumas crianças colocando assim: Iba, viva, vamos salvar o mundo. A Vivian escreveu isso. Nós vamos sim salvar o mundo. Nós vamos salvar o mundo porque você, aluno, está prestando atenção, está aprendendo aqui no Centro de Mídias informações que você teria lá na sua casa. Talvez lá na sua escola a Amanda não fosse, mas olha que legal essa aula, poder trazer um engenheiro ambiental ao vivo com a gente aqui. O importante dessa aula, que fique para você, é que nós precisamos cuidar dos nossos rios, da questão do tratamento de esgotos e do nosso mar. Duro aquelas imagens, né, da tartaruga, do pássaro. Vai ter mais semana que vem, viu? Porque semana que vem nós vamos ter um outro companheiro, uma outra visita. E eu fico muito feliz porque eu coloco aqui no chat o quê? Aqui nós estamos participando dessa aula. O que é que ficou dessa aula para você, fora que a Amanda é linda? Né? A Amanda é linda, tá aqui demais. É o quê? É essa menina linda, que podia ser você daqui 10 anos, estar aqui fazendo a diferença. Quem gostaria de ajudar realmente o planeta e pensa em estudar engenharia ambiental? Quem é o engenheiro ambiental? Olha lá, ele estuda os problemas e busca soluções para cuidar e tratar dos impactos humanos no meio ambiente. Esse é o engenheiro ambiental. Foi numa aula assim, como a nossa, que a Amanda resolveu um dia estudar engenharia. E ela estudou muito, ela estuda até hoje. Qualquer dia desse eu vou trazer ela aqui para contar para vocês. Ela fica 5, 6 horas direto estudando para ser a melhor engenheira ambiental. E eu fico muito feliz de trazer essa aula para vocês, agradecendo muito essa participação, que foi joia demais, e pedindo para vocês 2 coisas. A primeira, quem quer aparecer aqui, várias escolas, vai entrar no Padlet aqui do QR Code e vai deixar o seu nome e o nome da escola. Para os professores que estão assistindo a nossa aula, professor, tem vários links ali bem legais para você ter outras aulas, tá? Eu sempre deixo ali dicas, deixo aula, deixo outros links. Então você vai lá, me procura, me acha, que você vai ter bastante apoio, tá certo? E no final, o que eu quero muito de vocês, crianças, é que vocês entendam a importância da participação de vocês. Por quê? Nós temos a avaliação do Centro de Mídias. E às vezes eu fico olhando aqui no chat e eu preciso falar isso. Tem muita gente que fica brincando, falando de jogo, falando de coisas que não tem nada a ver.
E aí, vai lá no YouTube e faz assim. Ai, a aula era chata. Ah, porque a aula não sei o quê. Vem aqui na avaliação e escreve, não gostei, a aula é chata, a professora é feia, a professora não sei o quê. Mas espera, é isso que a gente tem que avaliar da aula? Ou tem que avaliar o conteúdo da aula? O que essa aula trouxe para você? Tenha consciência ao fazer as coisas, porque nós estamos aqui não só para você, mas para todos os alunos. Gente, amei estar com vocês, quinto ano. Super beijo. Até a próxima aula. A seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quinto ano. Agora é a hora do quê? De matemática na sua telinha. Eu sou a professora Aline Gack e é um prazer imenso estar esta tarde com vocês. Chegamos o quê? Na nossa última aula do dia. A aula que fecha o dia. Matemática, certo? Investigadores e investigadoras do meu coração. Todo mundo preparado? Já pegaram o material para fazer os registros que são muito importantes, principalmente na aula de matemática. Claro que é importante em todas as aulas, mas a de matemática a gente sempre precisa rever os conceitos e por isso os registros são tão importantes. Certo? Galerinha, vamos lá. No detalhe, quero mandar um super abraço a todos da escola Maestro Calia, da escola Valentim Gentil, a todos da escola República do Paraguai e um beijão especial a todos da escola Ana Maria Bento do Cocaia. E é claro, um abraço super especial a todos que acompanham as nossas aulas aqui no aplicativo, YouTube, Facebook e pela televisão. E hoje eu quero mandar um abraço mais que especial a todos os professores que estão aqui com a gente acompanhando as aulas. Certo? Bora começar? Habilidade nova, galera. Habilidade nova. Hoje a gente começa um novo ciclo aqui, tá? Vou colocar a habilidade na telinha para vocês. Vamos lá. A habilidade na telinha, EF05MA24. Analisar e interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas, simples ou de dupla entrada e gráficos, colunas agrupadas ou linhas, referente a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito. E produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões. Aí agora, eu, professora Aline Gack, estou imaginando aqui o aluno do quinto ano assim, ó. Quanta coisa, professora! Calma, essa não é a única aula sobre essa habilidade. A gente vai construir o conceito aos poucos e entender todos os passos desta habilidade, certo? Então a gente vai falar de análise de dados. Certo? Alguém já ouviu falar disso? Análise de dados. Como analisar dados? Eu acho que assim, quem costuma, né, o pai, a mãe, o responsável que costuma assistir o jornal, o aluno provavelmente já deve ter ouvido isso lá no jornal, né? Análise de dados, ou segundo os dados, ou segundo as estatísticas, né? Vamos entender um pouquinho o que é a análise de dados estatísticos, ou o que é dados estatísticos. Vamos lá, vamos começar. O que são dados estatísticos? A estatística, ela é a ciência que trabalha com probabilidade. E a gente já falou de probabilidade aqui. Ela coleta, analisa e interpreta dados. Os dados estatísticos, eles são um conjunto de informações levantadas por meio de pesquisas. Os dados pesquisados e levantados podem ser apresentados em gráficos, em tabelas ou até textos. Os pontos mais importantes normalmente são destacados e a organização dos dados facilita a sua leitura. Vem comigo, investigador do quinto ano. Vamos lá, vamos retomar isso aqui. O que são dados estatísticos, né? Então, eles são a partir de uma pesquisa. Então, vou aqui fazer uma simulação aqui, vocês vêm comigo, vamos viajar junto aqui. Então, se realiza uma pesquisa, pode se realizar lá na sua escola, o que pode, inclusive, já ter acontecido lá. Então, vamos lá, a gente faz a pesquisa
dentro dos alunos do 5º ano A, por exemplo, quais são os esportes que eles mais gostam. Então, vamos lá, a gente fez a pesquisa, a gente vai levantar estes dados e a partir dos dados levantados, a gente pode organizar ele em formato de texto, a gente pode organizar esses dados em uma tabela, que fica de fácil visualização, ou até num gráfico. Os dados levantados a partir de uma pesquisa, certo? É disso que eu estou falando, ok? Aluno do 5º ano do meu coração, agora é hora de aula, é hora de matemática. Não adianta ficar com conversa paralela aqui no chat. Quando você faz isso, você não está aprendendo nada. Literalmente nada. Qual é a intenção de ficar com conversa paralela aqui no chat? Gente, então, né, não quer assistir a aula? Sai, gente. Vamos lá, vamos usar esse chat com responsabilidade, por favor. Tá ok? Então, vamos lá. Quem não gosta de matemática, é normal não gostar de matemática. Todo mundo tem o quê? Uma predileção. Ou gosta mais de azul, ou gosta mais de vermelho, ou gosta mais de amarelo. A questão é, eu tô aqui para aprender. Isso é o essencial, ok? Então, vamos lá, galera. Vamos começar a entender essa habilidade. Eu peguei uma matéria de jornal, vocês vão entender aqui atrás, a gente vai ler essa matéria juntos e a partir dessa matéria de jornal, a gente vai retirar alguns dados importantes. E a gente vai encontrar dados importantes a partir de uma matéria de jornal, ok? Então, toda pesquisa também, ela tem um porquê. Do porquê que foi realizada essa pesquisa. Qual era a intencionalidade, né, dessa pesquisa? Então, vamos lá. Olha o assunto que a gente vai falar hoje. Pesquisa revela como as emoções dos brasileiros são afetadas na pandemia. Então, esse é o assunto, ok? Esse é o título da matéria de jornal. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que toda a matéria de jornal, né, ou nossos textos aqui são retirados, eles têm o quê? Uma fonte, né? E aqui, nesse rodapé, tem uma fonte. Essa matéria de jornal, ela tá aqui, ó, Jornal do Joca. Vocês encontram essa matéria, ok? Então, quem quiser procurar a matéria, encontra-se no Jornal do Joca. Então, vamos ler essa matéria juntos? Então, vamos lá. O novo coronavírus levou muitas pessoas a ter que se adaptar a mudanças na rotina, como estudar em casa e não encontrar os amigos. Para entender melhor o momento vivido pelos brasileiros, a empresa de tecnologia MindMiners está fazendo pesquisas semanais, desde março, com 500 representantes de todas as regiões do país, maiores de 18 anos. Um dos tópicos abordados no estudo são as principais emoções sentidas nesta fase. Confira alguns dados da atualização mais recente da pesquisa até o fechamento desta edição do Joca, que foi publicada no dia 17 de junho. Então, vamos lá. A gente vai ver uma pesquisa, né? A gente vai ver alguns dados de uma pesquisa. Tá? Dados esses que estão organizados em alguns gráficos e até em algumas tabelas, tá? Mas vocês perceberam aqui no texto que mostrou o motivo, o que motivou realizar essa pesquisa. Então, a gente sabe, né, o contexto que a gente está vivendo, a pandemia. Então, essa empresa, a MindMiners, queria fazer uma pesquisa para descobrir como é que está o sentimento, né, das pessoas nesse momento que estamos vivendo. Então, isso foi o quê? A motivação. É o que motivou essa pesquisa. Então, agora a gente vai analisar alguns dados que foram retirados daí, tá ok? Né, veio dessa pesquisa. Vamos lá? A partir dos dados apresentados na pesquisa, responda. Então, antes da gente responder essas questões, vamos dar uma olhadinha, então, aqui na pesquisa aqui do lado, tá? Vou ler aqui para vocês. Busca de informações durante a pandemia. Quando questionados sobre o consumo de notícias, 90% dos participantes da pesquisa afirmaram estar buscando se informar sobre o Covid-19, sendo que 41% deles tentam encontrar todas as informações possíveis e 49% procuram só alguns fatos mais essenciais e intrigantes. Os principais assuntos de interesse são
o número de infectados no Brasil, onde 51% afirmam que buscam informações sobre o assunto todos os dias, e o número de mortos ao redor do mundo, onde 51% procuram atualizações diárias, ok? Então vamos lá. A partir do que a gente acabou de ver, aqui as informações elas estão organizadas em quê? Num texto. As informações estão organizadas em um texto. Vamos lá, responde para mim, galerinha do 5º ano. Qual é a porcentagem de participantes que dizem estar buscando informações sobre o Covid-19? E aí? A resposta dessa pergunta está aqui no nosso texto. Ó, o Gustavo já respondeu. Gustavo, parabéns por estar prestando atenção. E aí, galera? Será que vocês conseguem me responder? Qual é a porcentagem dos participantes que dizem que estão buscando informações sobre o Covid-19? E aí? Júlia também respondeu corretamente, Manuela também. Vamos lá, vamos encontrar. Tá no texto, tá? Aqui não está nem em gráfico nem em tabela. Está em um texto. Então, vamos lá. Qual é a porcentagem de participantes que dizem estar buscando informações sobre o Covid? Olha aqui. Quando questionados sobre o consumo de notícias, 90% dos participantes da pesquisa afirmaram estar buscando se informar sobre o Covid-19. Achamos. Então, a resposta aqui é o quê? 90%. Ok? Então, achamos a primeira. Vamos para a segunda. O que afirmam 49% dos participantes desta pesquisa? O que eles afirmam? Agora, eu não quero mais a porcentagem. O que eles afirmam? E aí, será que vocês descobrem? Oráculo, consegue mostrar aqui bem pertinho para mim? Isso. O que afirmam 49% dos participantes da pesquisa? E aí? O oráculo foi tão esperto que ele já chegou aqui na resposta. Ó. Vou até trocar aqui minha caneta. Ó. 49% procuram só alguns fatos mais essenciais e intrigantes. Ok? Então, a partir de um texto que foi elaborado a partir de uma pesquisa, nós encontramos alguns dados estatísticos, ok? Vamos para a próxima pergunta? 3. Quais são os principais assuntos de interesse citados pelos participantes desta pesquisa? E aí? O movimento que o aluno, aquele aluno investigador do 5º ano, ele tem que fazer, ele tem que ler esse texto primeiro para embasar nele. Por que foi feita essa pesquisa? Depois ele vai ler os dados estatísticos, no caso aqui está em um texto, e aí sim ele tira as respostas aqui dessas questões. Ele vai procurar os dados. Então, quais são os principais assuntos de interesse? Tá bem aqui, pessoal, vamos lá? Olha aqui, é o título, inclusive. Os principais assuntos de interesse são, vamos lá, o número de infectados no Brasil, ok? E o número de mortos ao redor do mundo. É isso. Esses aqui são os assuntos principais, os assuntos de interesse, ok? Então, qual foi o movimento que a professora Aline fez? Eu li primeiro a matéria, depois eu li os dados estatísticos que estão dentro de um texto e aí eu consegui retirar as respostas, tá? Isso acontece muito em provas que vocês realizam aí com a professora de vocês lá na escola, tá? Aquelas famosas provas. Sempre tem um texto ou outro e você tem que descobrir algumas informações. E o que a gente está fazendo aqui é isso. A gente está descobrindo algumas informações, dados estatísticos dentro de um texto. Mas, professora Aline, as informações e os dados só podem aparecer em textos? Não, vocês viram na habilidade, ela pode aparecer em gráficos e em tabelas também. Vamos ver uma outra configuração aqui? Então, vamos lá. Olha só, é a mesma pesquisa, gente, não mudou a pesquisa. Então, agora a gente, na verdade, ela só está em uma outra configuração, não é mais um texto. Agora é o quê? As informações, os dados estatísticos estão aparecendo no quê? Não é num texto, é no quê? O que é isso aqui atrás de mim? Será que vocês sabem? E o que é isso aqui? Ó, vou até rabiscar aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. O que é isso aqui? Olha, sim, é um gráfico. Então, vamos lá.
Ainda continuamos na mesma pesquisa, agora os dados estatísticos não estão mais em um texto, e sim em um gráfico, ok? Ótimo, gráfico. Mas vamos lá para a nossa primeira pergunta. Pergunta 1. Qual é o nome deste gráfico? E aí, será que você tem um nome? Esse tem um nome mais oficial e ele tem um nome mais popular, tá? Ele tem um nome oficial, que seria, né? E o nome mais popular. E aí? Ó, pro Tarcísio. Já deu a resposta correta. Gente, vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês, tá? O nome correto deste gráfico é esse aqui. É o gráfico de setor, ok? Esse é o nome correto, gráfico de setor. Popularmente conhecido como gráfico de pizza, certo? Mas o nome correto é gráfico de setor, ok? Então, vamos lá. Segundo o gráfico, pergunta 2, galera. Segundo o gráfico, as pessoas entrevistadas estão mais esperançosas em relação à pandemia? Observa o gráfico. Oráculo, mostra só o gráfico e as informações que constam nele. Isso, muito bom. Galera, vamos lá, presta atenção aqui no gráfico. Segundo este gráfico, as pessoas estão mais esperançosas em relação à pandemia? Qual é a opinião de vocês? Vamos lá. Vamos ler as legendas aqui do gráfico. 56% dos participantes afirmam que veem o isolamento social como uma oportunidade de mudar o estilo de vida. 56%, ok? Agora, 44% enxergam o período como um momento de tédio. Isso é o que revela essa pesquisa, ok? Tá, então vamos voltar, agora a gente já leu a legenda do gráfico, vamos voltar para a pergunta. Então a pergunta fala o seguinte, segundo o gráfico, lembrando, não é a sua opinião pessoal, é segundo o gráfico. Segundo o gráfico, as pessoas entrevistadas estão mais esperançosas em relação à pandemia? Sim ou não? E aí, qual é a opinião de vocês? Sim ou não? O Richard diz que sim. O Henry também diz que sim, o Benício também. Muito obrigada por todos vocês que estão prestando atenção na aula. Sim, galera, vamos lá. Mesmo que a palavra esperançosas não apareça na descrição do meu gráfico, é só vocês fazerem o quê? Uma interpretação, né? Então, 56% dos participantes afirmam que veem o isolamento social como uma oportunidade, sim, de mudar o estilo de vida. Então, a resposta aqui é sim. Segundo o gráfico, é sim. Ok? Então tá, a gente já viu os dados estatísticos em um texto, nós vimos os dados estatísticos em um gráfico. O que será que está faltando, hein? Esse aqui, ele é um tipo de tabela. Essa aqui também é o tipo de tabela. Foi um jeito que a pessoa que estava, né, fazendo a matéria arrumou para organizar os dados, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos ler a nossa tabela, tá ok? Então vamos lá. As principais emoções sentidas pelos que participaram da pesquisa na semana anterior às pesquisas foram estresse mental, 47%, preocupação, 28%, sentimentos de positividade, 16%, bem-estar, 12% e tédio, 7%. Então essas são as principais, o quê? Emoções sentidas pelas pessoas que responderam, né, essa pesquisa, tá? Então vamos para as perguntas. Pergunta 1 aqui. Dos sentimentos listados, quais deles são sentimentos bons? Quais desses sentimentos que aparecem aqui na nossa tabela são sentimentos bons? E aí? Será que você sabe me dizer? Então vamos lá, vou ter que ler a tabela para me dizer quais são sentimentos bons. Diga para mim. Alguém colocou só a porcentagem, mas aí qual é o sentimento? Bem-estar. Ó, alguém me falou que é aqui, ó. Bem-estar. Ok. Tem mais algum outro sentimento? Ó, positividade. Muito bem, sentimentos de positividade. Tem mais algum outro sentimento bom aqui? E aí? Sim ou não? Não? Não, verdade. Aqui a gente só tem
sentimento de positividade e bem-estar. Mas a minha pergunta não para por aí. Olha só, ele quer saber também qual é a porcentagem total, né? A porcentagem total desses sentimentos. Lembrando que isso também é uma pegadinha. Muitos alunos lá na hora da prova, e eu sou professora de 5º ano, então eu sei como é que funciona. O aluno olha lá, anota só o sentimento e não anota a porcentagem. A pergunta está incompleta. Então a gente vai continuar na nossa tabela. Vamos lá. Qual é a porcentagem? Deixa eu trocar aqui a cor da minha caneta. A porcentagem do sentimento de positividade, 16%, ok? E do bem-estar? Bem-estar, 12%. Vamos lá, dos sentimentos listados, quais deles são sentimentos bons e qual é a sua porcentagem total? Então agora eu vou ter que fazer uma soma aqui. Na verdade, a galera do 5º ano já está colocando até a resposta, né? Olha só, todo mundo, vocês já fizeram a conta? Guilherme, Pietra, quem mais? Gabriela, João, todo mundo falou 28%. Então, esse aqui é o total, tá? Opa! Bem na hora da porcentagem, o quê? A caneta parou de funcionar. Voltou, vamos lá. Voltou, 28%. Ótimo, hoje eu quero avisar para vocês que a lousa está me trollando um pouquinho, tá, gente? Já estou avisando. Então, vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Qual foi o sentimento menos citado? Dá uma olhada aqui na minha tabela, eu vou apagar aqui o que eu risquei para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Vamos lá. Apaguei. Qual foi o sentimento menos citado? O Raul falou tédio, o Thomas falou tédio, o Samuel também falou tédio, Bianca. Vamos olhar aqui a nossa tabela? Então tá. O aluno do 5º ano, super investigador, vai fazer, olhou minha tabela, olha a porcentagem também e descubro que o sentimento menos citado é o tédio, certo? Vamos colocar aqui. Tédio. Com 7%, ok? Aqui, vamos lá para a última pergunta. A última pergunta. E qual foi o sentimento mais citado? De todas as pessoas que foram entrevistadas para esta pesquisa, qual foi o sentimento que eles mais citaram? Aquele sentimento que eles estavam sentindo nesse momento. E aí? Vamos lá, o aluno investigador vai olhar minha tabela e descobre que é o estresse mental. Aqui, ó. Ele, inclusive, essa tabela, vamos lá, aluno do 5º ano, essa tabela ela está organizada em ordem, né? Então, você vai ver que o mais citado está em cima e assim por diante. Poderia estar embaralhado? Poderia estar embaralhado, não tem problema, não tem uma regra na tabela, né? Não tem uma regra. Então, aqui ficou fácil para vocês identificarem, mas poderia estar misturado e aí você teria que olhar a porcentagem de todos os sentimentos, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, estresse mental com 47%, tá? Então, vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver se tem espaço aqui. Estresse mental com 47%. Certo? Volto a dizer uma coisinha, toda essa pesquisa ela foi retirada de um lugar, ok? E aqui está a nossa fonte, isso é uma coisa que a gente tem que sempre chamar a atenção, ó. Jornal do Joca, tem a data, tudo certinho aqui, ok? Deixa eu chamar a atenção para vocês para uma coisinha. Só retomando, todas as pesquisas elas são realizadas a partir de uma ideia. Então vamos lá, o Jornal do Joca ficou pensando o que as pessoas estavam sentindo nesse momento de pandemia. Não tem como só achar, né? Uma pesquisa não é feita só de achismo. E aí ele selecionou um público e realizou a pesquisa. E aí essas foram as maneiras encontradas para organizar estes dados. Então a gente viu a organização dos dados em um texto, a gente viu a organização dos dados em um gráfico e a gente viu a organização dos dados em uma tabela. A gente vai voltar com esse assunto amanhã, mas aí o que mais legal é que a gente vai pegar assuntos que tem aí, ó, no seu livro. Então fique esperto que amanhã a gente vai usar o livro do EMAI para responder algumas questões, tá? Vamos para a atividade do dia? É vocês agora que vão realizar uma pesquisa. Com quem, Pro? Eu não posso sair de casa. Você vai realizar com os membros que moram junto com você, que moram na sua casa, tá? Então agora é a sua vez de realizar uma pesquisa. Essa pesquisa
Presta atenção, tem um público-alvo. Então, você vai ter que colocar lá qual é o nome da pessoa que você está pesquisando, qual é a idade dela, quantos livros ela leu naquele ano, no ano de 2020, né, nesse ano que nós estamos, e qual é o gênero mais apreciado pela pessoa que você está entrevistando. É o quê? É crônica? É conto? É o quê? Você vai perguntar e vai organizar tudo isso. Você pode organizar em um gráfico, em uma tabela. Moram comigo 3 pessoas, faça a entrevista com 3 pessoas. Moram 2, faça com 2, não tem problema. Posta nas redes sociais e marca a professora Aline Gack e marca eu no CMSP. Galerinha, vamos lá. Agora a telinha de avaliação avalia a nossa aula pelo QR Code ou pelo link da sua telinha. Espero vocês amanhã para falarmos mais um pouquinho de dados estatísticos. Beijão e até mais.